Boa noite, começa agora o Jornal 10, vamos às manchetes. Governo quer que a Improfac distribua medicamentos a um preço mais acessível. Meteorologista José Pimenta diz que o estado de tempo para os próximos dias no país terá uma ligeira melhoria hoje e amanhã, e nos dias 30 e 31 de dezembro teremos mais poeiras no arquipélago. Autoridades francesas detêm suspeito de planear ataque no Ano Novo. Morreu hoje, aos 91 anos, o antigo ditador do Uruguai. Ankara e Moscovo chegam a acordo para o cessar-fogo em toda a Síria. Vamos agora com o desenvolvimento das notícias. Uma vez mais, boa noite. No ar o Jornal 10, seja bem-vindo. O Ministro das Finanças realizou hoje um encontro com responsáveis do setor público administrativo para a socialização da proposta do novo diploma que regula a organização, a composição, a competência e o funcionamento do Tribunal de Contas de Cabo Verde. A reunião visa aprimorar a proposta de lei para poder ser aprovada na Assembleia e implementada. Nós estamos a pretender alterar a Lei do Tribunal de Contas e queremos hoje ouvir os quadros, especialistas, aqueles que intervêm na matéria, para que possamos recolher os contributos e possamos aprimorar a proposta, que depois será submetida ao Governo e, consequentemente, ao Parlamento. E pensamos que até fevereiro do próximo ano estaremos em condições de ter uma nova Lei do Tribunal de Contas. O Ministro das Finanças disse que o Governo quer uma máquina pública com o máximo de transparência, rigor e controlo, para que o país seja um exemplo no mundo em matéria de rigor nas contas do recurso público. Nós queremos alargar o perímetro de intervenção do Tribunal de Contas, queremos introduzir o princípio da fiscalização concomitante, queremos dar o acesso do Tribunal de Contas ao SIGOV, para que possa acompanhar em tempo real toda a gestão orçamental e financeira do Estado. Queremos adotar o princípio da meritocracia no recrutamento dos juízes do Tribunal de Contas. Queremos criar secções para que possamos ter maior especialização ao nível desta instituição. Portanto, é todo um conjunto de propostas que visa melhorar, aprimorar e preparar o Tribunal de Contas para ser o topo do controle ao nível da gestão dos recursos públicos e para que os cidadãos tenham confiança em como os seus recursos vão ser bem utilizados e nos termos da lei. Olavo Correia tocou também na questão do controlo do empréstimo que o Estado faz, adiantando que o Governo está a preparar uma lei no quadro do endividamento público para esse efeito. Nós estamos a preparar uma lei, quadro de endividamento público, que será submetida rapidamente ao Parlamento. Pensamos até março do próximo ano será submetida ao Parlamento e nessa altura nós defenderemos um conjunto de balizas que irão permitir, sobretudo, que haja um maior escrutínio público em relação a toda a política de endividamento público. Penso que é necessário uma intervenção do Parlamento, de comunicação social. Os cidadãos devem ter toda a informação em relação a todo o processo de endividamento público e essa lei quadro vai precisamente balizar e clarificar esse aspecto. Em relação aos juízes do Tribunal de Contas, o Governo quer estabilidade para que o Tribunal tenha juízes especializados e capacitados para dar respostas à demanda em matéria dos contratos prévios e fiscalização. O Governo quer que a Improfac distribua medicamentos a um preço mais acessível a todos os cidadãos, reduzir os custos e perdas, comprar melhor e a preço mais baixo. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, fez estas considerações hoje na cidade da Praia após uma visita às novas instalações da Improfac, visando constatar as mudanças que foram operadas na empresa, informa a Infopress. A empresa, que tem o monopólio na distribuição de medicamentos em Cabo Verde, no dizer do Ministro das Finanças, está na direção certa a ser bem gerida e de forma eficiente para gerar lucro, sendo também moderna. Segundo adiantou o governante à mesma agência, a Improfac é uma empresa que está num bom caminho e que o Estado vai ter um cuidado especial para que possa ser mais eficiente e, sobretudo, prepará-la para o quadro de maior competição com o setor privado. Por seu turno, a presidente do Conselho de Administração da empresa, Tatiana Barbosa, afiançou que a empresa está a trabalhar para cada vez mais ser mais eficiente, diminuir os custos e aumentar as receitas. A primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal da Praia reuniu-se esta quarta-feira, tendo como pontos centrais da ordem do dia a aprovação do orçamento e o plano de atividades para 2017, importantes instrumentos de gestão da Câmara Municipal.
Esta primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal começou com as intervenções do público que mostraram-se indignados com alguns problemas, nomeadamente saúde pública, lixos pelas ruas, iluminação pública, esgoto a céu aberto e entre outros vários assuntos abordados. Os eleitos municipais estiveram atentos a estas preocupações elencadas pelos municípios. Foram colocadas algumas preocupações acerca da urbanização de São Francisco, Cova Minhoto e Simão Ribeiro. O vereador da Câmara Municipal justifica o motivo disso tudo estar acontecendo. É sempre o financiamento, não é? Nós temos projetos, temos o orçamento previsto para intervir em todos esses bairros, mas o problema é sempre o financiamento e a ordem de prioridade que nós temos que fazer. Há bairros que já estão melhor infraestruturados que outras, sendo certo que nós vamos este ano dar muita ênfase a bairros da Zona Norte. Um dos pontos considerados importantes nessa sessão é o orçamento do município da Praia para o ano 2017. Nós temos cerca de 2 mil milhões de contos em orçamento, obviamente que só despesa de investimentos. De investimento, estou a falar aqui de formação bruta e capital fixo, aproxima cerca de 900 mil contos. Nós damos a prioridade ao ambiente. Nós dissemos durante a campanha eleitoral que nós queremos uma cidade planeada, ordenada, inclusiva, mas também comprometida com o ambiente. Destacou ainda que há um problema de drenagem de água. Vamos investir seguramente na drenagem de água. Já começamos com o exemplo do Fontão Cobão. Vamos atacar fortemente a parte norte da cidade. Estou a falar da Calabaceira, Moinhos, Água Funda e Pensamento. Pensamos que esse é o contributo que a praia quer dar para o ambiente e para a saúde pública. Também para mobilidade e segurança. Todas essas questões estão intimamente ligadas. Vamos começar pelo ambiente, porque o orçamento do Estado já foi aprovado um montante para os próximos 5 anos. Nós vamos fazer uma coisa muito simples, é fazer a alavancagem desse montante. Também estiveram sobre a mesa a proposta de deliberação que autoriza a Câmara Municipal da Praia a alienar um trato de terreno em Eugênio Lima à Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias em Cabo Verde e proposta de deliberação que indigita José Barbosa para integrar a Comissão de Recenseamento do município da Praia. Ulisses Correia Silva vai estar durante esta quinta-feira 29 no retiro em Enxada Colasso, no município de Santa Cruz, para, entre outros assuntos, fazer um balanço dos quase 8 meses de governação e perspectivar o ano de 2017. O funcionamento dos semáforos nas passadeiras perto da rotunda de Terra Branca, na cidade da Praia, está previsto para esta sexta-feira, 30 de dezembro. Uma forma de descongestionar o trânsito, sobretudo nas horas de ponta, e garantir a segurança dos peões. A previsão do tempo para os próximos dias em Cabo Verde é de ligeira melhoria entre hoje e amanhã. Entretanto, os dias 30 e 31 de dezembro serão de mais poeiras pelo arquipélago. Cabo Verde tem sido assolado nos últimos dias por uma camada de poeiras denominada bruma seca. As duas transportadoras aéreas a operar no país já cancelaram os voos para estes dias devido à falta de visibilidade causada pela bruma seca. De acordo com o meteorologista José Pimenta, vai haver uma melhoria muito lenta do tempo entre hoje e amanhã, com vento muito fraco. Contudo, diz que na sexta-feira vai ter uma camada de poeiras provenientes da costa ocidental africana que vai condicionar o estado do tempo por todo o arquipélago cabo-verdiano. Acerca dos transportes marítimos e para os pescadores, o meteorologista avançou que neste momento o estado do tempo não irá afetar a operação dessas atividades, dizendo que o estado do mar está razoavelmente tranquilo para hoje. Mas a partir da manhã à noite irá ter ondulações provocadas por sistemas ao largo do arquipélago. Ainda avança que nas ilhas de Barlavento, como Fogo e Brava, vão ter ondulações vindas do norte que poderão condicionar as atividades marítimas. No que diz respeito aos transportes aéreos, José Pimenta afirma que depende de cada transportadora de realizar voos nestes dias e não do INMG, mas deixa uma mensagem às operadoras para estarem atentas às previsões nos próximos dias e aproveitarem essa ligeira melhoria do tempo para hoje e amanhã.
Às operadoras marítimas e aéreas, o apelo é de igual modo aproveitarem a melhoria do tempo entre hoje e amanhã. Nos dias 30 e 31, haverá um retrocesso do estado do tempo, havendo mais poeiras, sendo que as operadoras devem ser cautelosas. Opiniões fortes por agora, vamos acompanhar o nosso comentador. Opiniões fortes. O elenco semanal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Hoje começo com o Orçamento Geral do Estado. Como é do vosso conhecimento, foi aprovado no Parlamento o Orçamento Geral do Estado para 2017 e acaba de ser promulgado pelo Sr. Presidente da República. Trata de um orçamento que ronda os 56 mil milhões de escudos, que prevê um crescimento à volta de 5,5% e que nos apresenta um déficit de à volta também de 3%. Conforme nos diz o Governo, este orçamento vai privilegiar as áreas da justiça, segurança pública e crescimento econômico. Compreende-se que a questão da justiça e da segurança são questões que estão na ordem do dia, fazem parte das principais preocupações dos cabo-verdianos. Por isso, é com naturalidade que nós identificamos estas áreas como sendo áreas destacadas neste orçamento. Por outro lado, também a questão do crescimento econômico e, paralelamente a essa questão, a criação de novos empregos, parece-nos que são também questões que faz todo sentido que o Governo os privilegie no âmbito do Orçamento Geral do Estado. Portanto, vamos ver a aplicação deste orçamento, se irá efetivamente conseguir fazer o país crescer ao nível que o Governo prevê, se conseguir atingir a meta dos 5,5% no fim do ano. É uma boa meta, no âmbito daquilo que o Governo prevê que em 5 anos atingir a média de crescimento da volta de 7%, é muito ambicioso, não é uma meta fácil, mas, entretanto, se conseguir neste primeiro ano, podemos considerar que 2017 é o primeiro ano em que o Governo terá efetivamente um orçamento para todo o ano, tendo em vista que no ano passado o orçamento só foi aprovado já muito tarde, fruto das eleições. Portanto, na prática, este será efetivamente o primeiro orçamento deste Governo e a primeira avaliação da capacidade de execução das promessas que este Governo nos apresentará. Um aspecto paralelo ao orçamento tem a ver com o facto do mesmo ter sido promulgado pelo Presidente da República. Ora, confesso que pessoalmente esperava eu que o Sr. Presidente da República acionasse a fiscalização preventiva, ou seja, que enviasse o orçamento para avaliação do Tribunal Constitucional. Muito se falou em relação a esse aspecto, em relação a essa possibilidade, tendo em conta que, como é de conhecimento de todos, o orçamento foi aprovado e com a presença do Sr. Deputado Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Assembleia Nacional, peço desculpas, Jorge Santos, que na altura legalmente deveria estar impedido de presidir as sessões e de tomar parte nas decisões. Ora, o Sr. Presidente da República não teve esse entendimento, parece-nos que fazia sentido que o tivesse, não que seja uma questão que iria pôr em causa o orçamento, longe disso, e não como uma questão que iria atrasar o normal funcionamento do Governo, mas como algo que o país já tinha uma tradição, aliás, constitucionalmente definido, ou seja, na ausência do Sr. Presidente da República, o Presidente da Assembleia Municipal, Assembleia Nacional, é automaticamente substituto, ou seja, automaticamente presidente interino. E a nossa Constituição é muito clara em relação a esse aspecto. Não se pode estar a exercer funções em 2 órgãos de soberania ao mesmo tempo. Também, nesse particular, parece-nos que os cidadãos poderiam acionar o Sr. Provedor da República. Nós seria bom que a sociedade civil desse esse passo, no sentido de ouvirmos também o posicionamento do Provedor em relação a esse aspecto.
mas, repito, fazer todo sentido suscitar fiscalização preventiva, tendo em conta a forma como o orçamento foi aprovado e as ilegalidades que o acompanharam. Contanto, de todo modo, penso que nunca no sentido de atrasar o normal funcionamento dos órgãos do Estado, neste caso do Governo. Hoje, quarta-feira, dia 28 de dezembro, iniciou-se a primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal da Praia, que vai acontecer hoje, 28, e amanhã, 29. É importante divulgar aqui para os munícipes da Praia, sobretudo, que as sessões ordinárias comportam um período, antes da ordem do dia, de mais ou menos 2 horas, em que os munícipes podem estar presentes e podem diretamente pôr os seus problemas pessoais, os problemas das suas comunidades, os problemas das suas ruas, os problemas da cidade da Praia. Podem pôr as suas questões diretamente ao Sr. Presidente da Câmara e os seus respectivos vereadores. É um instrumento legal poderoso, mas que é preciso ser mais divulgado por forma que os munícipes possam efetivamente fazer uso dela. É muito importante a participação dos munícipes nas sessões da Assembleia Municipal, participando, mas também escutando e acompanhando as discussões. Para além do período antes da ordem do dia, esta primeira sessão ordinária é muito importante porque vai-se apresentar o orçamento da Câmara Municipal da Praia para o ano 2017 e vai-se apresentar também o programa de governo para 2017, ou seja, o plano de atividades que a Câmara prevê, o conjunto de ações que a Câmara prevê implementar ao longo do ano 2017. Portanto, os munícipes, se querem intervir em favor da sua comunidade e querem saber quais são os valores que a Câmara pretende apresentar em termos de investimento nas suas comunidades e na cidade de uma forma geral, é estando presente nesses momentos, é acompanhando, criticando, apoiando, mas sobretudo se posicionando em prol dos interesses da cidade da Praia, que deve ser interesse de todos nós. Por último, trago aqui a questão da bruma seca. Estes dias, o nosso país voltou a ser atacado pela bruma seca, que sazonalmente aparece na nossa zona, sempre por essas alturas. Ora, a bruma seca, como nós já sabemos, para além das questões ao nível respiratório, da saúde que pode causar, causa sobretudo grandes constrangimentos ao nível dos transportes aéreos. Muitos imigrantes e cidadãos que procuram voltar ao país de origem nas férias acabam por ter muitos problemas de mobilidade entre as ilhas, fruto deste problema atmosférico, se posso assim dizer. Ora, a ASA, a Agência de Segurança Aérea, as transportadoras aéreas conhecem muito bem esse problema. Acredito que já fizeram as suas contas e concluíram que os custos inerentes a esses atrasos nos voos, esses cancelamentos, não são relevantes naquilo que é a atividade anual dessas instituições, da ASA e das transportadoras, mas parece-me que o custo para o cliente, para o passageiro que vê a sua vida desorganizada e desarticulada por esses cancelamentos é muito grande. Por isso, nós sabemos naturalmente que os custos de investimentos em aparelhos que permitem os voos nestas condições são altos, mas nós também já sabemos que todos os anos temos esses problemas e todos os anos temos situações de clientes e passageiros insatisfeitos pelos transtornos que este problema dá. Portanto, parece-me que já é a altura da ASA, do Governo e das transportadoras aéreas refletirem definitivamente sobre essa questão, porque é inconcebível que todos os anos haja esse problema. Nós já sabemos que a bruma seca faz parte do nosso quadro climático, é uma presença contínua na nossa região, não há como fugir dela, parece-me que não,
Portanto, são as instituições que têm de se adaptar e este investimento na melhoria da capacidade dos aeroportos em receber voos em situações desta natureza tem que ser pensada e tem que ser materializada rapidamente. Termino desejando uma boa semana e já agora um bom novo ano a todos os telespectadores e rádio ouvintes da TIVER. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. A partir de agora, África em manchete. Dos refugiados do Sudão do Sul à República Centro-Africana para uma crise de migrantes constante, a situação para muitos deslocados em África manteve-se um grave problema em 2016, violando também vários direitos humanos. 2016 foi ano de cerca de 20 eleições em África. Cabo Verde, Gana, Benin foram exemplarmente pacíficas e democratas, enquanto no Uganda foram violentas e no Gabão e na Gâmbia os resultados foram disputados. Os negócios africanos enfrentaram vários desafios em 2016. Não houve apenas uma desaceleração de algumas economias, mas muitas também encontraram formas de atrair novos interesses, puxando pelos seus produtos e serviços. A Argélia, uma fundação de caridade, financia uma cerimónia em massa de 30 casamentos em Salah.